E o Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira 210 bilhões de reais para financiar a safra 2026-2027. Em meio à alta da inadimplência, o maior financiador do agronegócio brasileiro diminuiu o valor em relação ao ciclo anterior. Sobre esse assunto a gente conversa com o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá. Luiz Fernando, queria entender exatamente por que essa diminuição do crédito ofertado. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia a todos. Pois é, Vitor, é um problema aí recorrente que o Banco do Brasil tem enfrentado nos últimos meses, né, nos últimos balanços dele. Eu vou explicar um pouquinho aí por conta desse momento, né, do Plano Safra, logo depois do anúncio, né, do Plano Safra pelo governo federal, foi na terça-feira da semana passada, né? Normalmente, quando tem esse anúncio, os bancos todos se posicionam, né, em relação aos futuros desembolsos relacionados ao financiamento da produção agropecuária, né, no ciclo que começa agora, no segundo semestre, vai até o final de junho do ano que vem, né? E, claro, que a atenção maior aí do público todo, dos agricultores, sobretudo, é para o Banco do Brasil, que historicamente é o grande financiador do setor, é aquele com maior capilaridade nacional, com grande penetração entre os produtores rurais. Bom, pois bem, este ano, né, os movimentos do BB após Plano Safra, né, após o anúncio do Plano Safra, foram um pouco diferentes do que a gente tradicionalmente costuma ver, né? Para começar, assim, não houve um evento ou mesmo uma entrevista coletiva para tratar do assunto, né, que é um dos mais relevantes na pauta da instituição estatal, né? Normalmente o banco fazia ali algum evento, alguma coisa, para que os seus diretores, a própria presidente do banco trouxesse ali, né, uma visão do que seria a safra e de como o banco iria agir e tal, mas esse ano não, tudo ficou resumido a uma nota de 4 parágrafos, né, distribuída à imprensa, com as informações mais básicas ali do que está previsto para esse novo ciclo, e, claro, né, sem dar oportunidade de questionamento ali por parte dos jornalistas, que representam o público, de uma certa forma, né? O principal dado que foi informado, né, que é como você disse, é de que o banco pretende destinar 210 bilhões de reais para financiar a safra 2026-2027. É um volume muito grande, né? É um volume que faz com que ele mantenha essa posição aí de maior financiador do agronegócio brasileiro, em um momento em que o crédito rural atravessa um dos períodos mais desafiadores dos últimos anos. Desse total, aí, 170 bilhões de reais serão destinados à agricultura empresarial e cerca de 40 bilhões para pequenos e médios produtores. No pacote tem também um valor que não está incluído aí naqueles 210 bilhões, que são 225 bilhões para a cadeia de valor do agronegócio, mas a gente vai olhar só para esses 210 bilhões e analisar um pouquinho aqui. Se a gente compara esses números, né, com os divulgados agora, com aqueles anunciados há exato um ano, né, quando saiu lá o Plano Safra 2025-2026, a gente percebe que teve ali uma mudança importante de paradigma, né? Até ali, todos os anos a gente viu uma sucessão de elevação dos valores, mas dessa vez a gente vê uma previsão mais tímida, né? Então, o valor dessa safra, esses 210 bilhões do Banco do Brasil, é inferior aos 230 bilhões divulgados pelo banco no lançamento do Plano Safra anterior. Bom, só também fazer uma ressalva aqui que é importante não confundir anúncio, né, que é uma manifestação de intenção, com uma prática, né, vista aí ao longo da safra. Então, o desembolso efetivo da safra passada, né, então ele anunciou 230 bilhões, mas o desembolso efetivo da safra ficou em 209 bilhões, né, incluindo aí 36,6 bilhões em operações prorrogadas ali por meio de alguns instrumentos legais. Então, isso demonstra o quê? Um Banco do Brasil com menos apetite no agro, refletindo o cenário de inadimplência crescente no setor, que machucou bastante os seus últimos balanços. Então, vejamos, na semana passada, um dia após o anúncio do Plano Safra do governo,
O Banco Central atualizou os índices de inadimplência das operações de crédito rural para pessoas físicas. Esse índice chegou a 7,6% em maio, ligeiramente acima do registrado nos meses anteriores. No Banco do Brasil, especificamente, como principal financiador aí do agro, como eu tenho dito, essa situação foi especialmente sentida, inclusive com a carteira agro sendo apontada como uma das principais responsáveis pela queda no desempenho da instituição como um todo ali, né? Essa carteira agro até cresceu no primeiro trimestre deste ano, cresceu 3%, alcançou ali um valor de 418 bilhões de reais, mas, ao mesmo tempo, a porcentagem de créditos com mais de 90 dias de atraso, então configurando aí uma inadimplência, avançou para 6,22%. E se a gente olhar só as operações de custeio agropecuário, o índice já supera 10%. Então, é um índice bem alto, até porque, historicamente, Vitor, a inadimplência do agro é mais baixa do que a maioria dos setores. É uma inadimplência que beirava ali 1, 2%, quando muito. Então, essa inadimplência ela anda bastante alta e há uma pressão crescente, em torno do crédito rural dentro do Banco do Brasil. E por isso não é improvável que o comportamento aí da diretoria do banco nesse início de novo plano de safra, de não se expor, de não tratar publicamente desse assunto nesse momento, esteja relacionado a isso. Na nota que trata aí dos anúncios, por exemplo, não há referência ao tema inadimplência, não há uma menção específica ao fato de os valores não terem crescido de um ano para o outro. No comunicado, o Gilson Bittencourt, que é o vice-presidente de agronegócios e agricultura familiar do BB, diz que o desafio é garantir que os recursos cheguem de forma adequada a todos os produtores. Isso também é uma questão importante, porque tem muitas declarações aí dizendo que os valores propostos pelo governo, aí, principalmente de crédito subsidiado, são insuficientes para o financiamento da safra brasileira e para as demandas aí dos agricultores. Resgatando algumas declarações recentes do Bittencourt, como em uma live promovida pelo portal AgroLink e comandada ali pelo ex-secretário de Política Agrícola do MAPA, o Ivan Vedequim, a gente encontra ali preocupações com o impacto das taxas de juros no setor, por exemplo, e também com a saúde financeira de produtores que estão sofrendo aí, sobretudo aqueles que têm contratos de arrendamentos feitos anos atrás, quando o cenário de custos de produção e de juros eram bem mais favoráveis. Então, assim, para esses produtores hoje, esse custo está muito alto, o custo de produção, e o preço das commodities mais baixo, então as margens estão muito apertadas, quando há margens, e com isso os produtores não estão conseguindo arcar aí com todos os seus compromissos. O Bittencourt até elogiou ali uma pequena redução que houve nos juros dentro do Plano Safra, embora tenha ressaltado que a queda foi menor do que todo mundo desejava, isso por conta da relação aí desses juros do Plano Safra com a própria taxa Selic. A expectativa do mercado ali meses atrás é que os juros básicos terminassem o ano entre 12% e 12,5%, enquanto hoje as projeções ali do Boletim Focus, do Banco Central, apontam para o patamar mais próximo de 14%. Então, assim, segundo o Bittencourt, a lógica adotada pelo governo no Plano Safra foi garantir recursos para manter o funcionamento da atividade, enquanto ali se discute essas soluções para o endividamento crescente do agro, Vitor? Muito obrigado pelas informações e leituras. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFit. Obrigado, um bom dia, boa semana a todos. Ótima semana, Luiz.